Quando o Nubank entrou na Bolsa de Valores, ele valia aproximadamente 42 bilhões de dólares. Atualmente, a sua avaliação é de quase 18 bilhões de dólares. Ou seja, ele perdeu 64% aproximadamente do seu valor desde o IPO. A pergunta é, o Nubank vai falir? Em que situação o banco está atualmente? O que está acontecendo para fazer as ações caírem tanto? E para quem é correntista? Quem ganhou um pedacinho? Como isso afeta? Você que tem conta dentro do banco, o seu dinheiro está lá dentro? O que isso tem a ver com você? Entenda isso agora. Antes, me deixa nos comentários aqui se você está preocupado com o Nubank, se você foi motivado a comprar mais um pouco do pedacinho deles em si, se você está preocupado em relação ao seu dinheiro estar lá dentro. Então, por favor, vou esclarecer tudo aqui, mas antes eu preciso que você me deixe o like, se inscreva nesse canal e não vamos perder tempo. Vamos tentar entender exatamente o que está acontecendo após o IPO. Bom, a vida do Nubank começou efetivamente no dia 9 de dezembro de 2021. Foi um dia que ele entrou na Bolsa de Valores americana. E a partir deste momento, tudo era alegria, tudo era emoção, tudo euforia. Por quê? Porque os investidores mais experientes, pessoas iniciantes, seja lá quem for, queria entrar naquele case de sucesso, que era um banco que não parava de crescer, todo mundo queria investir um pouquinho, até mesmo os correntistas que ganharam um pedacinho também, uma amostra no caso, do que é investir no banco, também queriam comprar um pouco mais, aumentando assim a sua participação. Ou seja, eram motivos infinitos para poder entrar dentro do banco. Por quê? Porque ele havia demonstrado um crescimento absurdo. Para você ter uma ideia, ele foi fundado em 2013 e já em 2021 já tinha a mesma quantidade de correntistas que grandes bancos tradicionais brasileiros que foram fundados há mais de 50 anos. Ou seja, num período de menos de 10 anos, ele alcançou a mesma quantidade de correntistas que outros bancos demoraram 50 anos para alcançar, para você ter uma noção do que isso representava. Bom, um outro ponto que também podemos analisar é o NPS do Nubank. Bom, o NPS nada mais é do que o grau de satisfação e fidelidade dos clientes tinham com a instituição. Basicamente, é uma metodologia que chamamos de Net Promoter Score, e possui uma escala de 0 a 100. E o Nubank sempre se destacou nesse quesito. Já em 2021, a pontuação dele era de 69 pontos percentuais, na escala de 0 a 100. Já o Banco Inter tinha 52%. O Itaú, por exemplo, tinha 34%. O Bradesco tinha 27%. O Santander tinha 26%. E o Banco do Brasil tinha 13 pontos. Para você ter uma noção do tamanho do grau de satisfação que o Nubank tinha comparado aos seus pares de mercado. Uma outra questão também que é importante deixar claro é que também teve um senhorzinho chamado Warren Buffett. Ele triplicou seu investimento chegando a 1 bilhão de dólares, pouco antes da abertura de capital da Bolsa Americana. Se você não sabe quem ele nada mais é do que um dos maiores investidores e mais importantes do mercado financeiro global mundial. Obviamente, ele está entre os mais ricos do planeta. Para você ter uma ideia, em 2019 a sua fortuna era estimada em 87 bilhões de dólares. E ele pegou apenas uma fração ou pedacinho do seu patrimônio e investiu no Nubank. Ele entendeu o case e ele acreditou. E muitos outros investidores, assim como ele, fizeram o mesmo caminho, investindo no Nubank, acreditando no case potencial de crescimento e de sucesso. É importante a gente entender qual era a estratégia de crescimento do Nubank. O Nubank em si, ele tinha uma estratégia bem definida. O objetivo dele era revolucionar o mercado brasileiro e mundial. Esse processo de crescimento no Brasil começou a acontecer quando eles começaram a disponibilizar o cartão de crédito, ou o chamado roxinho, como foi intitulado no começo, para os universitários. Até mesmo a comunicação com o público era diferenciada, gerando assim uma fila de espera gigantesca para solicitar o cartão. Por ser 100% digital, aquela estrutura se adequava perfeitamente ao estilo de vida dos jovens da época. E essa revolução que começou a acontecer no Nubank fez aparecer outras empresas no mercado, como o Banco Intermédio, que em 2017 veio a se chamar Banco Inter. Até mesmo grandes bancos, vendo esse movimento crescente do Nubank, começaram a desenvolver suas contas digitais, mas poucas delas vingaram. Por quê? Muitas empresas que foram sendo criadas para serem digitais, buscarem esse novo público que o Nubank conseguia alcançar,
tentavam se fazer da estrutura digital, só que no final das contas era tudo tradicional. Ou seja, era necessário você ir nas agências para poder fazer alguns procedimentos, isso aqui. Ou seja, isso dificultou muito e muitos deles realmente não deram certo. Automaticamente foram se encerrando os projetos. Bom, parecia um cenário perfeito para o Nubank. Assim que foi aberto o IPO, as ações subiam bastante, a revolução do mercado bancário financeiro estava sendo realizada há alguns anos já. Cada vez mais clientes, o número de satisfação estava sendo elevado cada vez mais, o número de investidores acreditando efetivamente na expansão da empresa estava se aumentando. Algumas coisas começaram a ficar complicadas a partir deste momento. Preciso lembrar você que historicamente o Nubank ele teve suas maiores taxas, os seus maiores períodos de crescimento de correntistas no momento em que a taxa Selic se encontrava baixa. Atualmente estamos no período de alta da taxa Selic e por esse período com a taxa elevada, para suprir uma inflação que está demasiada, onde essa inflação modifica o tipo de consumo da população. Ou seja, a prioridade da população, da maioria das pessoas que têm conta no Nubank, são gastos pontuais em alimentação, fazendo assim a redução do uso do cartão de crédito para poder financiar, para poder fazer empréstimo, para poder comprar algo no crédito, tornando-se até inadimplentes em alguns casos por não pagamento de faturas. Mas afinal, esse é o maior problema do Nubank? Bom, o Nubank, por ser uma empresa que adotou uma estratégia de crescimento, significa que ele está pensando no lucro no longo prazo, mas não significa que às vezes ele não gera lucro. Para você ter uma ideia, no segundo semestre de 2021, o Nubank anunciou lucro. Sim, foi um lucro ajustado, mas foi um lucro de 17 milhões de dólares. E após essa divulgação do lucro, o presidente do Nubank afirmou que talvez esse segundo trimestre de 2021 tenha sido o melhor resultado da história do Nubank. Vale ressaltar que a receita já havia superado a marca de 1,2 bilhões de dólares em um único trimestre. Esse trimestre que divulgou o lucro de 17 milhões de dólares. Ou seja, nesse mesmo período o banco já contava com aproximadamente 42 milhões de clientes, sendo que desses 80% movimentava a conta regularmente. Entretanto, no final daquele ano de 2021, o prejuízo acumulado foi de 165 milhões de dólares. Somando os 2 anos de 2020 e 2021, foram um prejuízo de 336 milhões de dólares. Ou seja, trazendo para os valores reais, atualmente estamos falando de um prejuízo em 2 anos de 1,7 bilhões de reais de prejuízo líquido para a empresa. Mas afinal, é esse o motivo que está fazendo o Nubank ter as suas ações caindo, desvalorizando constantemente? Bom, precisamos entender da seguinte forma. A queda nas ações do Nubank atualmente é um reflexo natural do movimento global, onde muitas empresas estão passando por um cenário de incerteza devido ao aumento da taxa de juros dos seus países. Assim como acontece com outros investimentos, também acontece aqui no Brasil. E, automaticamente, investidores estão buscando colocar o seu dinheiro em aplicações e ativos mais seguros e mais estáveis. E investidores tendem a fugir desse tipo de empresa, como é o caso do Nubank. Isso porque a demora em gerar lucro custa caro em períodos de crise financeira, considerando que agora, em 2022, os primeiros 8 meses do ano, ou seja, de janeiro até agosto, as ações do Nubank caíram aproximadamente 54%. O seu pedacinho também acompanha essa desvalorização, ou seja, o seu pedacinho também caiu 54%. Mas a nível de comparação, no mesmo período em que o Itaú lucrou 3 bilhões, o Nubank lucrou apenas 88 milhões. Essa comparação entre banco tradicional e banco digital só existe pois o Nubank, ao realizar o IPO, que seria a oferta pública de ações, após o IPO, o Nubank passou a valer 41,5 bilhões de dólares, se tornando assim o banco mais valioso da América Latina. Mas isso durou do dia 9 de dezembro de 2021 até o dia 18 de janeiro de 2022. Ou seja, por 40 dias ele se tornou o banco mais valioso da América Latina.
quando foi ultrapassado pelo Itaú, devido à sua desvalorização. Não foi o Itaú que subiu de patrimônio, foi o Nubank que caiu em si. Atualmente, em agosto de 2022, pouco mais de 9 meses após as ações entrarem no IPO, da Bolsa de Valores e tudo mais, ela acumula uma desvalorização de 63%. Ou seja, um banco que custava 41 bilhões, atualmente custa pouco mais de 17 bilhões, aproximadamente 17,8 bilhões de dólares. É uma queda muito grande para um banco no curto período de prazo. Isso significa que ele vai quebrar? Bom, antes preciso deixar claro que o valor das ações não está nada relacionado com o dinheiro que está dentro do banco, ou seja, o seu dinheiro. Mesmo havendo essa desvalorização, isso não influencia em nada as operações financeiras do banco. Isso significa que esse valor das ações está relacionado entre os acionistas, entre a negociação dos acionistas de compra e venda, e não do negócio do Nubank. Isso não está relacionado às ações e operações. E para sabermos em que estágio o Nubank está, para te tranquilizar, precisamos fazer uma análise rápida do índice de Basileia. Esse é um indicador que tem como uma função básica analisar e medir a qualidade financeira que existe em uma instituição financeira. Com base nesses dados, é possível assim calcular e saber identificar em que situação econômica e qual o risco de adquirir produtos como CDB, fazer investimentos imobiliários lá dentro, pegar empréstimos e tudo mais. A questão é que o índice de Basileia começa a ficar em estado de alerta quando está próximo de 12%. Mas o Nubank atualmente se encontra com 85%. Ou seja, baseado nos dados atuais, ele está muito longe da falência ou de qualquer outra coisa do tipo. Isso porque o banco captou um valor de dinheiro muito superior à margem de segurança que era necessária. E por ser um banco com uma boa administração, uma boa carteira de crédito, bastante clientes, pode ficar tranquilo. O Nubank não tem risco nenhum, baseado nesses dados que eu te falei, de vir a falir, vir a quebrar ou qualquer coisa do tipo. E se algo vier a acontecer, serei o primeiro a te avisar aqui. E para isso, preciso que você se inscreva para você se manter informado. Aproveita e me deixa o like então, já que eu te tranquilizei. O próximo vídeo que vamos falar vai ser a respeito do resumo financeiro da semana. Se chama Foco Semanal. Obrigado por ter ficado até aqui. Eu quero te agradecer por você ter me acompanhado, entendido essas questões. E esse é o Negócio em Foco.